Lucas 22, de 7 a 20. Pode olhar aqui para a tela. Vamos ler a uma voz, todos. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspede no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhe mostrará uma ampla sala no andar superior, e toda mobiliada. Façam ali os preparativos. E eles saíram e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então, prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disseram-lhes: desejei, preste atenção nessa parte, e disse-lhes: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra o reino de Deus. Tá bom até aí? Tá bom até aí? Irmãos, acontece uma coisa no hebraico, e quando a tradução foi feita para o grego, se repetiu, se preservou, porque a tradução, então, ela mantém os conteúdos do hebraico. No hebraico não tem superlativo, eu já expliquei isso aqui. Não tem santíssimo. Por isso ele fala santo, santo, santo. Quando vocês pegarem uma repetição na estrutura de um texto, mesmo que ele já esteja transposto para o grego, a origem, que é a origem do hebraico, que fala das repetições, eles estão querendo falar de um superlativo, ou querendo dizer que uma coisa é muito importante. Aqui, nós temos, me ajuda aí, olha no texto, agora vai precisar que você abra, eu vou esperar, você abrir Lucas 22, de 7 a 20. Lucas 22, de 7 a 20. Reparem, numa repetição, num verbo, no verbo 8, o verbo aparece de alguma maneira no 9, no 12, no 13, são verbos ou derivações de uma palavra, e a palavra é preparar. Aparece no 8, aparece no 9, aparece no 12, aparece no 13, preparar. Por que essa palavra aparece tanto? Por um motivo simples, porque é importante. Por isso que ela é repetida tantas vezes num texto tão curto, porque é importante. Porque ele está comunicando nesse texto o quanto é importante preparar. Eu queria chamar aqui na frente todo mundo que se encarrega da Santa Ceia. Quem já preparou, quem atualmente prepara, quem preparava antes da pandemia, quem preparou depois da pandemia, todo mundo que mexe com a Santa Ceia, vem aqui na frente, por favor, pode parar aqui. Todo mundo que mexe com a Santa Ceia, pode parar aqui. Bem aqui na minha... Vou fazer melhor, pode subir, por favor. Eu pedi para subir porque a Cleonice quer aparecer nas câmeras, falou comigo, vem para cá. Vem aqui para perto de mim, Cleonice.
dizer uma coisa para vocês. Cheguem aqui para vocês serem vistos nas câmeras, serem vistas nas câmeras. Dizer uma coisa para vocês. Os verbos são repetidos, porque isso é importante. Quem prepara a mesa do Senhor nem sempre sabe o quanto é importante. O Senhor toca nisso 4 vezes num texto de poucos versículos, porque hoje nós vamos falar sobre Eucaristia, nós vamos falar sobre a Santa Ceia, e eu queria dizer para as irmãs, que isso aqui é importante. Preparar a mesa é um privilégio, preparar a mesa é uma bênção. O Senhor pega os discípulos dele e falam para eles, e dá para eles uma ordem: preparem a mesa. Só que essa ordem você ouviu, e você ouviu, mas talvez não tenham ideia de quanto isso é importante. O texto que nós vamos estudar hoje ensina isso para a gente. Preparar é muito importante. Você que está em casa, eu queria dizer para você que essas mulheres que estão atrás de mim são felizes, porque tiveram o privilégio de preparar a mesa do Senhor. Então prepare o seu coração agora para as coisas que vocês vão ouvir. Senhor, fala novamente, assim pedimos, como tens falado. Obrigado pela vida de cada mulher aqui, cada um que toca nos elementos da Santa Ceia, cada um que se prepara para isso. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. As nossas crianças podem ir à frente, pode sair com as nossas crianças, Edna. Deus abençoe sua vida. Cléo, Deus abençoe a sua vida. Nazinha, Deus abençoe a sua vida, Sueli. É muito bom preparar, é um privilégio, isso mesmo, é um privilégio preparar a mesa do Senhor. Pode ir, pode ir, pode ir. Eu quis dizer para elas que é importante o que elas fazem. Queria dizer para você, é importante o que você faz, é importante quando você prepara, quando você está em casa e preparou o seu pão e preparou o seu suco de uva, o seu vinho, é muito importante, mas é importante também que você se prepare. O que nós vamos viver hoje, a igreja sempre soube, nesses 18 anos que eu estou na igreja, que para mim é algo muito importante. Nós vamos viver a Santa Ceia. Isso é de uma importância tão grande, tão grande. Então, felizes os que preparam, mas felizes também aqueles que se preparam para ela. Primeiro recado, Deus repara nisso. Deus repara nisso. Às vezes a gente acha que Deus não repara nas coisas que a gente faz. Às vezes a gente acha que a gente não repara nas coisas que a gente faz nessa vida. Às vezes a gente acha que a gente não repara nas coisas que a gente faz na igreja. Deus repara. Eles estavam dentro do templo e eles começaram a reparar na beleza do templo. Daqui a pouco chega uma mulher, uma viúva pobre, e eles tiram os olhos das pedras do templo e Jesus começa a reparar nela.
E aquela viúva pobre bota uma moeda e ela é elogiada. Sabe por quê? Porque o Senhor repara no que você faz. A gente precisa entender a importância das coisas que o Senhor nos deu oportunidade de fazer. Deus repara na sua dedicação, Deus repara na sua falta de dedicação, Deus repara na sua oferta, e Deus repara na sua falta de fidelidade. Deus repara, Deus não quer saber disso não, pastor, quer sim, senão não faria na Bíblia. Ele reparando na oferta da viúva pobre, ele reparando no esforço que aquela mulher faz para cuidar da casa de Deus, ele reparando no esforço dessas mulheres aqui, ele repara. Deus, vamos orar, e a tua oração seja agora assim: Deus, me ajude a me preparar melhor. Eu vou ceiar agora, Deus. Então, Deus, me ajude a me preparar melhor. Que esse momento me traga gratidão, memória e fé. Sabe por quê? Porque nessa vida a gente precisa muito de gratidão, memória e fé. Às vezes as coisas saem todas tortas, porque nos falta gratidão, memória e fé. Jesus conversa com aqueles homens e dá uma ordem, que eles preparem a ceia do Senhor. Entendam que a Páscoa era a festa, o rito da saída do Egito. A ressignificação da Páscoa é a Santa Ceia. Então eles estavam naquele momento preparando a ceia do Senhor. E eles dizem, Jesus diz assim para eles: eu vou dizer como é que vai ser. Vocês vão, no meio, e na entrada da cidade vocês encontrarão um homem. Ele está segurando um jarro, ali fala, em outra versão, ali fala um cântaro. Era mais típico de mulheres, segurar os cântaros. Ele está segurando um cântaro. Aí vocês vão seguir esse homem. E quando ele entrar na casa, vocês dirão: me mostra o aposento onde o Senhor vai preparar a sua ceia. Ele precisa dos seus aposentos para preparar a sua ceia. Cá para nós isso é uma maluquice, né, gente? Ou só eu que acho uma maluquice? Ele vira para um monte de discípulos e fala assim: olha só, vocês vão para a entrada da cidade, lá terá um homem com um cântaro, vocês vão segui-lo, e quando vocês seguirem, ele vai entrar em casa, vocês vão entrar atrás dele e vão dizer assim: onde é que a gente vai preparar a ceia do Senhor? Mas eu não ia nunca, eu não obedeceria nunca. Primeiro, entenda, olha para mim, entenda uma coisa: homens segurando cântaros, já era um pouco diferente em relação à cultura deles, mas ok, eles não tinham água encanada. Então, gente segurando cântaro é a coisa mais comum do mundo. Aí ele fala que eles iam encontrar um homem segurando um cântaro, e seguir o homem, entrar na casa do homem e dizer: aonde a gente vai servir a ceia? A primeira coisa que eu ia falar para João, para Pedro, se eu estou lá, eu ia dizer assim: e se for o homem errado? E se eu estiver seguindo o homem errado? Seguir. Acho que eu até contei uma vez, quando preguei nesse texto, eu até contei a piada, que o cara seguiu o outro, ele estava com a sensação de que alguém estava seguindo ele, estava com a sensação, então ele desviava na rua, o cara desviava atrás, ele desviava de novo, o outro cara desviava de novo, ele andava para frente, o cara andava também, ele falou assim: eu vou entrar nessa casa errado. Quando o cara entrava, me seguiu errado, aqui não é minha casa. Assim ele fez.
Quando ele virou a rua, ele entrou, viu um portão aberto, ele entrou na casa e disse: entrou errado, aqui não é minha casa. O cara falou assim: aqui é minha casa. Então entendam que, no mínimo, isso é uma coisa de maluco. Seguir um homem, a ordem que Jesus dá, é no mínimo uma coisa de maluco. Seguir um homem, depois chegar atrás dele e dizer assim: aonde que a gente vai fazer a ceia? Na casa do cara. Coisas esquisitas assim aparecem na Bíblia, do tipo, quando na entrada triunfal de Jesus de Jerusalém, o que acontece? Eles pegam um jumento que não é deles, e eles dizem o quê? Eles dizem o quê? O Senhor precisa dele, e eles pegam o jumento. Quando Pedro está sofrendo porque não conseguiu pegar peixe nenhum, o Senhor, antes de consolar Pedro, a multidão estava apertando, ele vai, pede o barco de Pedro emprestado, vira do barco um púlpito e começa a pregar. Por que eu contei essas histórias? Para te dizer uma coisa: o Deus do universo, que pode tudo, que cria tudo, que transforma tudo que quer, que faz tudo que quer, que traz o tudo do nada, o Deus do universo, que tem todo o poder do mundo, pede coisas a gente. Antes da gente ser atendido nos nossos pedidos, Ele pede coisas de nós. Talvez, antes de atender os nossos pedidos, Ele nos faça pedidos. E de uma maneira muito estranha, Ele vai e pede a casa do homem, como pediu o jumento, como pediu o barco, e talvez esteja pedindo algo a você, talvez esteja pedindo algo à sua vida, talvez esteja requerendo algo de você. Você que veio com pedido, você que veio com oração, abra seu ouvido, porque talvez o que anteceda o seu pedido seja algo que Deus esteja pedindo de você. Eu preciso da sua casa para fazer a ceia. Eu preciso da sua casa para fazer uma célula. Eu preciso do seu barco emprestado. Eu preciso que você trabalhe no departamento infantil. Eu preciso que você cuide da UPA. Eu preciso de mão de obra para o EJA. O EJA vai começar. A gente está precisando de gente para alfabetizar. Mas eu não sou professor. Contar para você, nós alfabetizamos com pessoas que não são professoras, e houve anos aqui que nós alfabetizamos 12 pessoas que entraram analfabetas e saíram lendo, só porque alguém ouviu e entendeu: o Senhor precisa de mim, o Senhor precisa de mim. É isso. Algumas pessoas entendem isso: o Senhor precisa de mim. E o cara, dono da casa, deve ter olhado para aqueles homens atrás dele: a gente precisa da tua casa para o Senhor fazer a ceia. E milagrosamente o cara falou assim: é lá em cima, é no segundo andar, pode ir para lá. E quando eles foram lá, tudo estava arrumado. Tudo estava no lugar certinho, e eles puderam fazer a ceia. Irmãos, o meu Senhor conta comigo. Pode falar isso? O meu Senhor conta comigo. Mais uma vez, o meu Senhor conta comigo. Às vezes as dificuldades são grandes, mas o meu Senhor conta comigo. E chegada a hora, verso 14, pôs-se à mesa com eles os 12 discípulos e disse: desejei muito comer convosco essa Páscoa. Desejei porque esse é um momento especial, desejei porque vocês são especiais,
e desejei, porque esse é o nosso último encontro. Eu vou repetir. Desejei porque esse momento é especial, desejei porque vocês são especiais e desejei porque esse é o nosso último encontro. Irmãos, tudo aqui, a câmera me pega aqui? Tudo aqui é muito especial. Tudo aqui, nessa noite, nesse encontro, a arrumação dessas coisas, o momento onde nós vamos nos encontrar com o pão e com o vinho, tudo aqui é muito especial, porque ele conta da história mais significativa da nossa vida. É tão especial porque ele conta a história mais importante da nossa vida. Então é absolutamente especial. Desejei comer essa Páscoa com vocês. Por quê? Porque esse momento é um momento especial. Porque é preciso que essa lembrança permaneça. Entende que eles não tinham máquina? Não dava para fazer uma selfie? Entende isso? Entende que eles não tinham filmadora? Não tinham filmadora. Então aquele momento especial devia ficar marcado. Como eles conseguiam marcar momentos tão especiais? Eles conseguiam marcar momentos tão especiais através de estruturas litúrgicas. Eles conseguiam marcar momentos especiais através de memoriais. Nós sabemos que Cristo está presente para além do memorial. Mas eles conseguiam marcar esses momentos tão especiais na pupila daquelas pessoas, no cérebro daquelas pessoas, para que aquilo tomasse um significado maior. Então eu queria dizer para você, especialmente para você que está em casa, olhe para essa mesa, porque é preciso que você marque esse momento da Santa Ceia, porque esse momento é um momento especial. Esse é um momento especial. Desejei comer essa ceia com vocês, porque esse momento é especial, porque isso conta de uma história que é a história mais importante da nossa vida. Desejei comer essa ceia com vocês, porque vocês são especiais. Vocês são a companhia que eu escolhi. Era um monte de gente torta, não é não? Era um monte de gente torta, um monte de gente com problema de caráter, era um monte de gente com dificuldade, era um monte de gente com fraquezas, com ambições. Os discípulos, estou falando dos discípulos. Mas apesar disso, eram pessoas especiais para Jesus. Nós somos absolutamente especiais para o Senhor. Isso é maravilhoso, apesar de nós, apesar das nossas sinuosidades, nós somos especiais. Desejei comer essa ceia com vocês, porque esse é o último momento que a gente vai se ver. Segunda-feira, eu contei isso aqui já, mas eu vou contar para quem não estava. Segunda-feira um amigo me ligou, dizendo que viria de Petrópolis para a gente conversar. Eu achei que era uma conversa importante, porque ninguém sai de Petrópolis para essa conversa. E nós marcamos para quarta-feira. E eu falei para ele, eu posso subir até Petrópolis, porque eu fiquei preocupado, que fosse alguma coisa assim, muito séria. Eu falei, eu posso ir até Petrópolis? Aí ele falou assim, terça agora vai ficar ruim para mim, mas a gente marca na quarta. Tá bom. Eu estranhei que terça-noite ele não me ligou. Eu imaginava quarta de manhã receber um zap. Ele não recebia. E depois eu recebo o zap dele dizendo, estamos vivos, mas perdemos tudo. Eu
estou repetindo essa história para dizer que talvez essa seja a última ceia de alguém. Talvez essa seja a minha última ceia. Esse sentimento que eu criei em vocês agora é o sentimento que Jesus criou nos discípulos. Desejei comer muito essa ceia com vocês. Primeiro, porque esse momento é um momento especial. Segundo, porque vocês são especiais. Terceiro, porque é o nosso último momento. A gente não sabe se esse é o nosso último momento. Eu falei da história do Uber, lembra? A gente não sabe se é a última vez que aquela pessoa que abriu a porta para a gente sair do carro dela vai viver, se aquele é o último dia dela. Então, a gente precisa cear, entendendo que hoje é um momento especial. Por isso eu repeti a história, para dizer para vocês que a Santa Ceia é um momento especial. Então vamos nos preparar para a ceia. Vamos nos preparar, porque esse é um processo espiritual. A sensação que eu tenho é que a Santa Ceia devia ser um ultrassom. Como assim um ultrassom? O que é ultrassom? Você está vivendo isso. Ultrassom é alguma coisa que está dentro, que é vista e tocada por alguma coisa que está fora, e a imagem é refletida em um lugar que está fora. Esse é um ultrassom. São ondas de som que batem e voltam traduzindo-se em imagens. Eu acho que a ceia é um ultrassom, porque a ceia devia bater aqui dentro e refletir as coisas que a gente sente aqui fora, porque a ceia devia invadir a nossa alma, e a história de Jesus Cristo ser colocada, estampada do lado de fora. É isso que a ceia é uma oportunidade da gente sacar de dentro de nós algo. É isso. A ceia é revisão das coisas que eu preciso deixar no altar. Luciana, tem coisas que a gente precisa deixar no altar. Tem coisas que eu preciso deixar no altar. Tem coisas que eu preciso desistir. Tem coisas que eu preciso abandonar. Tem coisas que eu preciso deixar no altar. Às vezes deixar no altar meu medo, às vezes deixar no altar minha mágoa, às vezes deixar no altar algum pensamento ruim. Tem coisas que eu preciso deixar no altar. E eu devo deixar no altar antes de cear. Aí você deve pensar assim, não vou cear hoje não. Porque eu não sei se eu quero deixar no altar. Deixa no altar, irmão. Sabe por quê? Que você vai sair daquela porta ali leve. Deixa no altar. Você veio à Santa Ceia hoje para deixar algo no altar. Para deixar uma preocupação no altar, para deixar um nome no altar. Nós viemos à ceia para deixar algo no altar. Então, irmãos, ceia é reflexão. Tem uma parte no texto bíblico que é muito pesada. Ela fala assim: vocês comem e bebem indignamente do corpo do Senhor, por isso vocês adoecem, por isso muitos de vocês morrem. Porque as pessoas devem pensar assim, se eu comer indignamente, eu vou comer alguma maldição para mim. Não é disso que o texto está falando. O texto está dizendo que quem não consegue discernir o corpo se fere. Quem não consegue discernir o corpo sofre. Quem não consegue discernir o corpo adoece.
porque perde a oportunidade de discernir o corpo, de entender. Sabe por que a vida é tão complicada? É a falta de entender mais Deus. A gente vai ter uma vida mais desenrolada se a gente entender mais a Deus. Então, quem come e bebe indignamente, na verdade, puxa juízo para si, porque não conseguiu discernir. É a sensação de que não entendeu nada. Sabe, você já viu gente contando piada? Tem sempre um que fica assim, ó. Tem muita gente aqui hoje assim, que vai comer e não entendeu nada. Mas você não, você entendeu. E você entendeu tudo. Conclusão. A palavra ceia, para nós nessa noite, vai ser reavaliar. Reavaliar. Reavaliar o caminho que temos tomado. Reavaliar o caminho do nosso casamento. Reavaliar nosso caminho na fé. Reavaliar nosso caminho no trabalho. Reavaliar nosso caminho nos relacionamentos. Deixa no altar. Tem alguma coisa te perturbando no trabalho? Tem alguma pessoa? Uma vez não sei se vocês conhecem Polo 1. Se conhece, não levanta a mão não, pelo amor de Deus. Meio caído. Aí, lá perto do Polo 1, tinha uma mulher que pegava os outros para ler a mão. Aí ela falou uma coisa: tem uma pessoa que te odeia não gosta de você no trabalho. A pessoa que ouviu isso deve ter ficado apavorada. Mas, gente, quem não tem um que não gosta da gente no trabalho? Entendeu? Se tem alguém no trabalho que não gosta de você, deixa no altar. Se você está com medo de alguma coisa, eu quis chamar o Osni aqui, sabe por quê? Para o Osni nos encorajar a deixar nossos medos no altar, né, Osni? Está preocupado com a saúde? Deixa no altar. Está magoado com alguém? Deixa no altar, deixa no altar. Se você não tem conseguido reavaliar a sua vida, Jesus Cristo trouxe você para isso, para reavaliar a sua vida, reavaliar e deixar no altar. Leve para o seu coração algumas coisas para a gente se despedir agora. A gente precisa simplificar a vida e simplesmente seguir. A gente precisa, Bruno, simplificar a vida e simplesmente seguir, simplesmente ir em frente. A gente precisa simplificar a vida e entender que o Senhor está levando a gente para o lugar certo. Que lá na entrada da cidade é o lugar certo, que na casa do homem é o lugar certo, que essa igreja é o lugar certo. Entende isso? Deus está levando a gente para o lugar certo. Pare de seguir sua lógica, pare de seguir sua lógica, pare de seguir sua lógica, porque a sua lógica não deixará você encontrar o homem. A sua lógica dirá para você: mas que homem? E se não for o homem? E se for outro homem com um cântaro? E se eu estiver seguindo a pessoa errada? E se eu chegar lá, não tiver lugar para 13 pessoas? Encontrei uma mesa, mas não tem lugar para 13 pessoas, são 13 bocas. Esquece tuas expectativas, esquece tua lógica e simplesmente siga Ele. Simplesmente siga, simplesmente obedeça.
Simplesmente faça. Simplifica a vida, cara. Simplifica a vida. E simplesmente faz. Não reduza a Deus as suas expectativas. Não reduza a Deus ao tamanho das suas expectativas, porque Ele é mais e Ele é maior. Irmãos, às vezes nós somos chamados a nos encontrar com o improvável. Às vezes nós somos chamados a encontrarmos com o imponderável. Às vezes nós somos chamados a se encontrar com o inexplicável. Fora da cidade, com um homem carregando o cântaro, seguindo ele, entrando na casa. Qual é a chave? Qual é a chave que a gente precisa virar? Eu sigo simplesmente porque Deus falou. Essa é a chave. Essa é a chave. Eu sigo, eu continuo porque Deus falou. Eu vou fazer isso, por mais que as pessoas não entendam, porque Deus falou, porque está na palavra dele. Você precisa virar essa chave na sua vida e ter uma vida mais simples, sem chatice, sem confusão, sem briga. Simplesmente siga e faça o que Deus chamou para você fazer. Obedeça e vá para a entrada da cidade para encontrar o homem. Porque por mais que você se pergunte se vai caber todo mundo, Deus tem para nós cenáculos maiores do que a gente imagina. Deus tem para nós mesas maiores do que a gente imagina. Deus não é do tamanho do que a gente idealiza. Deus é mais do que isso. Deus é maior do que isso. Vou dizer uma coisa: Deus não te deixará se perder no caminho. Fica tranquilo, você vai encontrar o homem certo. Cale a boca e simplesmente siga, porque os caminhos dele são mais altos do que os seus. Não pergunte, se cale e simplesmente siga. Senhor, eu não sei, mas o Senhor falou, então. Porque os caminhos dele são mais altos do que os seus. Porque os seus pensamentos são mais profundos do que os seus. Simplesmente siga. Tem uma coisa que tem te pedido seguir. Sabe o que é? Pesos que você devia deixar no altar. Antes de ceiar, vamos deixar tudo no altar. Porque esse momento é especial. Porque vocês são especiais. E porque talvez seja a nossa última ceia, a gente não saiba. Se fosse a nossa última ceia, a gente dava outro valor a ela. Ela tinha um valor diferente. Se fosse a nossa última ceia, ela teria um valor diferente. Ela teria um peso diferente. Ceie com o coração aberto e deixa tudo no altar. Tem coisa que você não pode fazer, não pode resolver. O que você vai fazer? Deixar no altar. Tem coisa que só o tempo. O que você vai fazer? Deixar no altar.